Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa. Hoje você vai trabalhar das páginas, da página 109 a 111 da sua apostila. O assunto é sintaxe, estamos começando este estudo e na nossa parte 1 vamos falar do sujeito. Primeiramente, lembremos que a sintaxe é a parte essencial da gramática. Esta parte da gramática vai estudar as palavras dentro das frases e também vai fazer o estudo das orações dentro do período. Então, quando você, por exemplo, diz que uma palavra é substantivo, ou verbo, ou um pronome, você está fazendo a análise morfológica. Mas quando você diz que a palavra é o sujeito, ou é um predicativo, ou é um objeto direto ou indireto, aí você está fazendo análise sintática. Então, e essa parte, né, que vai estudar a relação que as palavras têm dentro da frase, como que uma se relaciona com a outra para poder exercer uma determinada função. E também a organização, por exemplo, de forma que faça sentido na língua portuguesa. Aí nessa questão, nós temos que lembrar também que na língua portuguesa nós temos predominantemente o costume de fazer as orações na ordem direta. Então, olha, vamos entender esse detalhe da ordem direta dos termos dentro da oração. Por exemplo, a ordem direta é o sujeito mais o verbo, mais, né, se o verbo exigir algum complemento, aí virão os complementos verbais, que são objeto direto ou objeto indireto. E se também necessitar de acrescentar uma circunstância em torno desse verbo, nós vamos ter, por fim, o adjunto adverbial. Então, esta é a ordem direta dos termos da oração. Por exemplo, se você fala que Cabral descobriu o Brasil em 1500, então você vê que você tem aqui exatamente a ordem direta, que é a mais costumeira de nós elaborarmos as sentenças na nossa língua. Aí você tem o verbo descobrir, e você vem sempre antes do verbo e faz a pergunta: quem é que descobriu? Então, a resposta a essa pergunta lhe dá o sujeito da oração. O verbo, no caso, é um verbo transitivo, porque quem descobre, descobre algo. Então, se quem descobre, descobre algo, você tem que classificar o verbo como verbo transitivo. Quando você pergunta, descobriu o quê? Fazendo a pergunta após o verbo, na pergunta, olha só, descobriu o quê? Na pergunta já não apareceu preposição, esse o é um artigo. Então, na resposta também não aparecerá. A resposta é o Brasil. Então, esse termo, o Brasil, é que completa o sentido do verbo. Então, ele é o complemento verbal. Como ele está sem preposição, aí você o chama de objeto direto. Mas nós circunstanciamos o tempo em que aconteceu a ação de descobrir. Descobriu quando? Descobriu em 1500. Então, isso é a circunstância do verbo, quando a ação aconteceu. Circunstância não é a mesma coisa de objeto. Objeto, você completa o sentido do verbo com ele. A circunstância, você acrescenta uma informação que nem sempre é necessária ser acrescentada na oração. Então, por isso, ela é apenas uma circunstância, ela não é complemento e é uma adjunta adverbial no caso. Aí é lógico de tempo que se você fosse fazer análise morfológica, então o Cabral era sujeito, desculpa, o Cabral era substantivo, descobriu é verbo, em o Brasil você tem um artigo definido em um substantivo, e em 1500 você tem a preposição em e o numeral 1500. Mas aí você estaria fazendo análise morfológica. Aqui nós fizemos análise sintática,
que é o que nós estamos começando agora. Mas se você fizesse isso que eu acabei de dizer, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho o verbo descobrir, aqui eu tenho o artigo definido, mais Brasil, que é um substantivo próprio também, como Cabral. Aqui eu tenho a preposição, já que eu estou colocando tudo com letra maiúscula, deixe-me colocar maiúsculo também na preposição. Vou pegar a borrachinha, porque não está querendo funcionar aqui. Colocar maiúsculo também, ok? Para ficar tudo igual. Então, aqui eu tenho a preposição e o 1500 é um numeral. Aí, nesse contexto aqui, nós estamos fazendo uma análise morfológica. Então, isso é muito importante que você já vai assimilando, porque tem hora que você fala assim, como é que... Eu tenho hora que eu não sei se eu respondo que é um sujeito ou que é um substantivo. Então, quando é que a gente faz isso, né? Dependendo do enunciado, dependendo do que a questão está lhe cobrando. Se ela lhe cobra a função da palavra dentro da oração, então a função é o que aquela palavra é dentro da oração. Ela é um sujeito, ela é um verbo transitivo ou intransitivo, é um objeto, é um adjunto adverbial. E quando a questão lhe cobrar análise morfológica, ela está lhe cobrando simplesmente a classificação da palavra. Então, fique com esses dois conceitos, mas vamos agora focar no estudo da sintaxe, certo? Que é essa organização das palavras dentro da oração e a relação que uma mantém com a outra. O que é mais comum é a ordem direta, mas isso poderia ser escrito em ordem indireta também. Por exemplo, eu poderia começar com em 1500, vírgula, Cabral descobriu o Brasil. Ou então, Cabral, vírgula, em 1500, vírgula, descobriu o Brasil. Ou então, Cabral descobriu, vírgula, em 1500, vírgula, o Brasil. Então, você vê que existem várias formas de você ordenar essas palavras na frase, mas na oração. Mas você não poderia, por exemplo, dizer descobriu Brasil ou Cabral 1500 em, não faz sentido. Então, a organização sintática das palavras na oração é do jeito que elas vão fazer sentido. E a ordem direta é o mais comum, certo? Então, vamos começar agora com o estudo da parte básica da sintaxe, que é nós sabermos reconhecer que todo enunciado de sentido completo foca aqui, tem que ter sentido completo. Que estabelecer uma comunicação e não tiver verbo nela, aí você vai chamar de frase nominal. Esse tipo de frase a gente não faz análise sintática com ele, certo? Por exemplo, se você ouvir a palavra fogo, fogo, ou então cuidado, belo serviço o seu. Bom dia, amiga. Você não vê nenhum verbo, mas você tem que classificar esses enunciados como frases, porque eles têm sentido. A pessoa ouviu a palavra fogo, ela sabe que alguém está precisando de socorro ou de cuidado, porque está acontecendo alguma coisa que mereça atenção e ajuda de outras pessoas. Então, se fez sentido para a pessoa, é porque é frase. Então, pronto, basta ter sentido para ser frase. Se for uma palavra só que faça sentido, já é frase. Mas pode ter dezenas de palavras no enunciado. Se não fizerem sentido, não é uma frase. Se não tem verbo, a frase é nominal. Se houver verbo, aí você vai ter a frase verbal ou oração, que é o que vai nos interessar agora. Então, é todo enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então, veja bem, aqui nem sequer mencionou a questão do sentido completo. Frase, para ser frase,
tem que ter sentido completo. Se não tiver verbo, é nominal. Agora, basta que haja verbo, já é uma oração. É claro, então nós vamos ter orações que não terão sentido completo sozinhas. Mas aí, lógico, virão é, outras orações para lhe completar o sentido, fazendo que o período ganhe consistência. Mas para que seja oração, basta que haja verbo, não tem que haver sentido. Claro que você não vai colocar ponto final naquilo ali e partir para frente, né? É lógico que vai completar o sentido. Então, o balão subiu, subiu. Então, o verbo subir, indicando uma ação, faz com que esse enunciado seja chamado de frase verbal ou oração. Ou ele conhece muitos países. Então, é uma oração porque tem o verbo. Poderia ser uma locução verbal. Ele está viajando. Então, aí você tem o verbo estar, tem o verbo viajar, ambos informando um fato só, uma ação só, que é a ação de viajar, formando uma oração, porque tem verbo. Agora, o período é a frase que você organiza com uma ou mais orações. Então, aí você já tem um período. Então, é claro que aqui, ó, eu tenho períodos. Só que aqui é só para você lembrar, se tem verbo, é oração. Mas se você tem uma oração aqui, você tem um período também. Mas, então, o período você vai organizar em torno de um ou mais verbos, em torno de uma ou mais oração. Porque se eu tenho apenas um verbo, né, indicando uma ação só, um fato só, aí eu tenho uma oração, eu tenho um período. E o período ele pode ser simples ou composto. Então, ele vai ser simples quando possuir apenas uma oração. Nessa primeira parte do estudo da sintaxe, nós vamos estudar só a sintaxe do período simples, mas você já fica sabendo que se tiver apenas uma oração, se tem apenas uma oração, é porque tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, se no período você vê apenas um verbo, o barulho nos incomodou, só o verbo incomodar. Que saudade sinto dela, verbo sentir. Aí você tem períodos simples porque você só tem uma oração. Ao passo que quando você olha para esse outro exemplo aqui, ó, eu cheguei e ela saiu. Então tem o verbo chegar, tem o verbo sair, dois verbos, cada um indicando um fato diferente. Então você tem dois verbos, você tem duas orações, mas você só tem um período, embora aqui ele seja um período composto. Por que eu tenho só um período? Porque o que delimita o período dentro da sentença é a pontuação. Por exemplo, ponto final, ou ponto de interrogação, ou de exclamação, ou reticências que exijam que após essa pontuação, se você for continuar a escrever, você vai começar com letra maiúscula. Então, quer dizer que ali realmente terminou um período, certo? Então, cada vez que tem uma pontuação que exija a letra maiúscula depois para continuar, você teve um período, certo? Cada vez que você teve um verbo, você teve uma oração. Então, aqui eu tive dois, então eu tive duas orações aqui, mas eu tenho só uma pontuação, então eu tenho um período composto por duas orações. Aqui só tenho o verbo sentir, então aqui eu tenho o período simples. Aqui eu só tenho o verbo incomodar, então também tem um período simples. Todas as vezes que você tiver um período simples, esta oração vai se chamar oração absoluta, certo? Ou seja, não tem mais nenhuma, só tem ela, absolutamente ela, certo? Então, aqui eu tenho uma oração absoluta, aqui eu só tenho o verbo, tem um período simples, então aqui também eu tenho o que eu chamo de oração absoluta. Agora, quando o período é composto, o estudo das orações é diferente, mas isso é quando chegar lá no período composto, porque agora vamos iniciar a sintaxe do período simples. Então, na sintaxe do período simples, nós vamos ter, quer dizer, nesse estudo, nós vamos ter termos essenciais, termos
integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são dois, sujeito e predicado. Neste momento, nós vamos estudar o sujeito. Então, foque no sujeito agora, mas é claro que acabaremos falando também de predicado, certo? Por quê? Porque é isso aqui, olha, o sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo e com o qual o verbo concorda. Então, aqui é o qual, viu? É o termo sobre o qual o restante da oração diz algo e com o qual o verbo concorda. Então, vejamos. Primeiro, para eu descobrir sujeito, ó, você tem que gravar isso aqui, porque isso aqui vai ser sempre, ó. Descobre-se o sujeito de uma oração perguntando, ó, você vai perguntar antes do verbo, porque se a pergunta for feita depois é outra coisa. Descobre-se o sujeito perguntando antes do verbo. Que pergunta que eu vou fazer? Esta aqui, ó. Quem é que, ou então, o que é que? O que é que, certo? Quem é que, ou o que é que? Então, olha só, nós saímos cedo ontem. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o verbo. Então, você já sabe, palavra que conjuga, que marca uma noção no tempo. Então, tem que ser saímos, marcando o passado. Eu vou antes do verbo, porque foi isso que disse aqui. Eu vou antes do verbo e pergunto aqui antes dele, ó. Quem é que saiu? Quem foi que praticou essa ação de sair? Quem é que saiu? Dentro deste contexto aqui, a única resposta cabível é nós. Saímos ontem. Quem saiu cedo ontem? Nós saímos. Então, pronto, você acabou de descobrir o sujeito da oração. E você sabe como faz para descobri-lo e é sempre, viu? É sempre dessa forma. Então, não inventa moda, é assim. Porque às vezes fica querendo fazer as coisas diferentes e aí, de forma diferente, aí não dá certo. Aprenda a regrinha e aplica antes do verbo. Pergunta depois do verbo é outra coisa, certo? Então, você descobriu o sujeito? Sim, descobri. E aí? Então, saiba que tudo que restou na oração, nós vamos chamar de predicado. Nós não vamos estudar o predicado em si agora, mas nós vamos, já é lógico, saber que se eu tirei o sujeito da oração, tudo que restou é predicado, que é exatamente o que está dizendo aqui, ó. É o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, esse restante da oração aqui, ó, saímos cedo ontem, é o que está dizendo sobre o sujeito nós, certo? E com o qual o verbo concorda. Então, saímos, e ó, não é nós sair, nem nós saíram. Saímos está concordando diretamente com nós. Então, pronto, não é a definição impecável de sujeito, mas é a definição mais fácil de você gravar. Aí pronto, reconhecer o sujeito na oração? Beleza, você vai classificá-lo. Ele pode ter 5 classificações diferentes. Uma delas é sujeito simples. Então, se é simples, é porque você vai encontrar ali apenas um núcleo. Núcleo é a palavra fundamental, é a palavra que não pode faltar. É a palavra fundamental de um sintagma. Ou seja, tem um conjunto de palavras ali, tem uma que é o núcleo, é a fundamental. As outras vão ser determinantes dela. Então, vamos ver aqui, olha. O que eu faço primeiro na oração? O dia vai escurecer depressa. Primeira coisa que eu faço é encontrar verbo. Tem o verbo vai. Tem o verbo escurecer. Mas eu já vou fazer um grifo só, porque eu já estou vendo que uma ação só vai acontecer aqui, que é a ação de escurecer. É o fenômeno, né, de escurecer. Aí eu vou antes do verbo, como já sei aqui, ó, para descobrir o sujeito. Se o verbo é a locução vai escurecer, então eu vou perguntar
o que é que vai escurecer? O que é que vai escurecer? Não tem como você responder depressa. Não, isso aí é como vai escurecer. O que vai escurecer é o dia. Então, pronto, encontrou o sujeito. Quando você vir que o sujeito tem mais de uma palavra, então você vai encontrar aquela que é fundamental. Então, veja bem, se eu falar o vai escurecer depressa, não faz sentido. Mas se eu esquecer o o e falar dia vai escurecer depressa, você entende? Dia. Então, dia é o núcleo. É um só, então você tem aqui o sujeito simples, certo? E o, que é o artigo, é apenas um determinante, é outra função. Não vamos falar para não ficar misturando muitas denominações agora, certo? Não, quer dizer, falar até que eu posso, né? Ele é uma adjunta de nominal, mas nem vou escrever para você focar no principal de agora, que é sujeito. Mas o sujeito pode ser que ele venha com duas ou mais palavras fundamentais, dois ou mais núcleos, duas ou mais palavras que não poderão faltar ali para que o sentido esteja completo. Aí, então, você vai ter o segundo tipo de sujeito, que é o composto. Então, olha, o pai e o filho eram amigos. Lógico que você já sabe que aqui é o verbo ser. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Eles quem? Quem era? Quem é que era amigo aqui nessa oração? O pai e o filho. Então veja bem que você não pode só falar que pai eram amigos e nem só que filho eram amigos. Daí você constata então que pai é um núcleo do sujeito e filho também é um núcleo do sujeito. Porque as duas o que está sendo dito no restante da oração aqui não se refere só a pai nem só a filho, se refere aos dois automaticamente, certo? Então, você tem dois núcleos, você tem sujeito composto, ok? E vamos para o terceiro. O terceiro tipo de sujeito que você vai chamar de implícito ou oculto. Oculto é a denominação mais comum, mas às vezes pode aparecer a denominação de implícito, às vezes também pode aparecer a denominação de elíptico, viu? Elíptico, baseado na figura de linguagem chamada elipse, que é quando nós omitimos uma palavra na frase. Então, se o sujeito está oculto, é porque ele foi omitido. Se ele está implícito, é porque dentro do verbo eu posso identificá-lo. Então, está implícito ali no verbo, mas não apareceu, então está oculto. O elíptico, que é uma omissão de um termo na oração. E ainda, já que eu posso identificá-lo no verbo, ele está implícito ali no verbo, então ele também pode ser chamado de desinencial. Ótimo. Então vamos lá. É quando ele não está expresso na oração. Então, isso aqui é importante, porque daqui a pouco nós vamos falar de outro também que não estará expresso na oração. Então, aí você vai começar a pensar, então eu vou confundir o oculto com o próximo, porque o próximo também não vai estar expresso na oração. Não vai confundir, porque cada um tem uma particularidade. O oculto não está expresso, mas é reconhecido pela desinência verbal, motivo pelo qual ele também é chamado de sujeito desinencial, porque a gente saberá qual é o sujeito por causa da desinência do verbo. Olha só, concordamos com suas ideias. Então, sempre partiremos do verbo, certo? Para nós fazermos nossas análises sintáticas, para nós entendermos a função que as palavras têm na oração. Então, aqui eu tenho o verbo e, lembrando do bizu, para eu descobrir o sujeito, eu pergunto antes do verbo, quem é que concorda? Quem é que concordou? Quem? Bom, aqui dentro da oração não existe nenhuma palavra que possa ser aquele executor dessa ação verbal. Mas, quando eu falo concordamos, só pode ser nós na conjugação do verbo. Eu concordo, tu concordas, ele concorda, nós concordamos. Então, quando eu falo uma frase como essa, eu sei quem é o sujeito. Eu só não coloquei na oração. Mas concordamos só pode ser
nós. Então, aqui nesta oração, neste período simples, porque tem um verbo só, você só tem o predicado. Então, isso aí tudo é só o predicado, aquilo que a gente fala do sujeito, porque o sujeito está oculto. Então, é sujeito oculto, nós, ou implícito, ou elíptico, ou desinencial. Então, se o sujeito estiver oculto, só tem o predicado ali no período. Mas, grave bem, o oculto não aparece na oração, mas pode ser identificado pela desinência verbal, porque o próximo tem uma diferença. É o indeterminado. Número 4, quarto tipo de sujeito. Indeterminado. Então, olha, ele não está expresso, tá vendo? A mesma coisa que fala no oculto, na oração, e nenhum outro termo ali fornece elementos para o seu reconhecimento. Ou seja, não tem nada na oração que você possa falar, então eu sei que o sujeito é tal por causa dessa palavra aí. Não, não tem jeito. Vejamos os exemplos. Olha, pegaram meu lápis. O verbo é pegar. Aí você vai antes do verbo e pergunta: quem é que pegou meu lápis? Nessa frase aqui não tem como você achar uma resposta. E nem vai dizer aqui que eles quem? Então, se você não sabe quem são eles, então o sujeito continua sem ser reconhecido, não tem reconhecimento. Se ele está irreconhecível ali, então ele é indeterminado. Ele existe. Alguém pegou, olha, alguém pegou. Mas quem? É esse o raciocínio. Quando você fala assim, alguém pegou, mas você sabe quem? Esse alguém? Não. Então, pronto, já determinou. Aqui você só tem o predicado porque o sujeito está indeterminado. Não está oculto porque você não pode determinar quem é o praticante, o executor dessa ação de pegar. Precisa-se de vendedores. O verbo é precisar. Então, é o mesmo raciocínio. Alguém precisa de vendedor. Não é o vendedor que precisa, alguém precisa dele. Mas quem é que precisa por essa frase, por essa oração? Não se sabe. Então, se só responde assim, olha, pela oração que eu estou vendo aí, alguém precisa, mas só não sei quem. Então, existe o sujeito, existe, mas ele não pode ser identificado por nenhum dos elementos que tem aqui. Então, de novo, você tem apenas o predicado, porque o sujeito está indeterminado. Vive-se bem no campo. Então, vive-se bem no campo. Você não pode responder, quem está lá? Mas quem é que está lá? Então, você não pode identificar. Então, vive-se bem no campo é uma oração que faz referência a um ser que eu não posso identificar aqui no contexto dessa oração quem é, certo? Então, alguém vive bem lá no campo, mas a oração não identifica quem é que vive bem. Então, você tem aqui apenas o predicado. No casamento, sempre se fica nervoso. Olha, verbo ficar. Então, alguém fica nervoso no casamento, mas não disse quem. Não disse se é a noiva, se é o noivo, se são os pais da noiva, os pais do noivo, se são os ex deles que ficam nervosos. Alguém fica, mas não podemos determinar aqui quem. Então, você vai dizer, alguém fica nervoso, mas eu não sei quem. Quer dizer, a oração não diz quem. Então, pronto, aqui você só tem predicado, porque o sujeito não apareceu na oração e não pode ser identificado, então você tem sujeito indeterminado. Agora, muita calma nessa hora. Este é um dos sujeitos mais importantes que nós vamos ter que estudar, aprender mesmo, porque ele pode cair numa questão de prova para você e envolvendo outros conhecimentos aqui, viu? Para você chegar a analisar como sujeito indeterminado, você tem que ter outros conhecimentos aqui que eu vou ter que adiantar agora. Então, pode anotar aí o seguinte detalhe. Olha o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, você tem verbo na terceira pessoa do
plural, sem nada que possa, né, ali dentro daquele limite da oração, você não pode determinar quem foi que praticou essa ação. Então, aí, com um verbo na terceira pessoa do plural, sem você poder determinar quem executou, você tem sujeito indeterminado. Mas cuidado, se eu dissesse assim, eles pegaram o lápis. Olha, eles pegaram o lápis. Então, aqui tem o sujeito simples eles. Aí você pode estar questionando assim, então por que eu não posso falar, pegaram o meu lápis? Quem pegou? Aí eu falar, eles. Ué, mas se eu sei quem são eles, né, eu não vou falar pegaram o meu lápis, eu posso dizer simplesmente, eles ali, ó, João e José pegaram o meu lápis, certo? Então você tem que observar que se apareceu o termo eles dentro da oração, supõe-se que eu possa identificar, eu possa especificar quem é esse eles, certo? Maria e José, João e Cláudia, por exemplo, eu posso especificar. Se eu não posso especificar quem forma o pronome eles, eu não posso dizer que aqui, ó, em pegar o meu lápis, falar que foram eles e falar que é o sujeito oculto. Não posso. Eu só posso quando eu sei, quando eu conheço esse eles, certo? Então, nesta frase aqui do eu, eles pegaram o lápis, então o sujeito é simples, porque apareceu um termo dentro da oração para ser o executor dessa ação verbal. Agora, que não apareceu, então não vai dizer que é sujeito oculto eles, certo? Aqui tem o sujeito, mas se aparecer o verbo sem nenhuma referência a quem possa ter executado a ação, aí então ele é indeterminado. Então, uma forma de indeterminar é o verbo na terceira pessoa do plural, sem nada dentro ali do contexto que possa determinar. Agora, a segunda forma de indeterminar um sujeito é você utilizar o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que pede complemento com preposição, certo? Olha aqui, ó, a preposição aqui. Então, esse verbo aqui é transitivo indireto. Se você tiver um verbo transitivo indireto, sempre no singular, tem que ser no singular, mais o se, aí você tem uma estrutura de sujeito indeterminado. Outro caso aqui, relacionado à transitividade do verbo, é o verbo intransitivo. Verbo intransitivo, ou seja, não pede objeto. Não pede objeto, nem direto, nem indireto. Mas também sempre no singular, mas o se é o caso deste exemplo, vive-se bem no campo. Então, aqui, ó, vive-se o quê? Não está falando o que ele vive, ele vive, é um verbo intransitivo, não precisa de falar o que vive, você já sabe que o sentido de vida está dentro do verbo viver, então você não precisa falar vive a vida bem no campo, não, vive-se bem no campo, já entendeu, não precisa, não tem como, você não precisa colocar o objeto aqui para esse verbo, já está entendido nele o que é que se vive, tá? Então, vive-se. Então, não tem objeto, então ele é um verbo intransitivo. Se eu pegar um verbo intransitivo, aquele que não precisa de objeto, e colocar um pronome si com ele, sempre esse verbo no singular. Aí você tem uma estrutura de sujeito indeterminado, ok? E a terceira estrutura dessa com o si, tá aqui, ó, sempre se fica nervoso. O se veio antes do verbo por exigência dessa palavra sempre. Mas se não tivesse o sempre, que é no casamento, fica-se nervoso, tá? Por exemplo, no casamento, fica-se
nervoso, só para você não achar assim que tá diferente. Às vezes o pronome pode vir antes, às vezes pode vir depois do verbo, certo? Nessas aqui não podia porque o verbo está começando a oração. Então, aqui o que eu tenho? Verbo ficar. Ficar o quê? Ficar nervoso. Ó, ficar nervoso. Você vê que é uma característica aqui, ó, ficar nervoso. Então, se você tem um verbo, verbo ficar, verbo ser, por exemplo, e uma característica na frente, você tem o que nós chamamos de verbo de ligação. Então, se você tiver um verbo de ligação, aquele que vem, né, mais característica, é claro que nós vamos estudar um a um depois, certo? Mas já vai pelo menos pegando a possibilidade de você identificá-lo. Mais uma característica, sempre no singular, como já estou frisando, mas o se você terá de novo uma estrutura de sujeito indeterminado. Então, repasse isso aqui, porque você precisa aprender essa estrutura. Essas duas são as principais estruturas para indeterminar um sujeito. É verbo na terceira pessoa do plural, sem nada antes ou depois do verbo que possa ter executado aquela ação, ou então verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, ou verbo de ligação, sempre no singular, mais o se. Aí você vai fazer sujeito indeterminado. Antes de passarmos para o próximo, mais um detalhe. A questão de indeterminar sujeito na oração dentro da língua portuguesa não quer dizer que sempre é porque eu não sei quem praticou a ação daquele verbo. Às vezes é porque eu não quero contar quem praticou. Por exemplo, vamos supor, nós estamos na escola e eu sei que alguém pegou meu lápis, eu até sei quem foi, mas aí eu falo para a professora, pegaram o meu lápis, porque eu não quero apontar quem foi, que eu tenho medo de represália. Né? Então, quer dizer, eu indeterminei o sujeito. Mas aí você pode dizer, então, aí você sabe qual é o sujeito? Eu sei, mas eu falei a frase para outra pessoa, pegar o meu lápis. Então, quer dizer, eu estou querendo que a outra pessoa descubra sem saber, né? Por exemplo, descubra o sujeito sem ter nada na minha frase que aponte para quem foi. Então, eu saber é uma coisa, eu deixar a frase ali para outro identificar é outra coisa, certo? Então, não é que nunca saibamos quem é o sujeito, é porque às vezes nós precisamos indeterminar, não queremos contar, mas a frase que você elaborou não esclarece para quem a ouve ou para quem a lê quem praticou a ação. E sempre na maioria das, que tem outras formas de indeterminar, mas o que cai em concurso mesmo são essas duas. É o verbo na terceira do plural ou um desses verbos aí no singular mais o se. Então, estude isso aí, você vai precisar disso em vários contextos. E vamos para o quinto tipo de oração de sujeito, que é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, já te contou tudo. Inexistente, né? O prefixo minha não. Ideia de negação. Então, que não existe. Então, não existe. É oração sem o sujeito. E isso, às vezes, eu vou ter só o predicado. Veja bem, às vezes eu vou ter só o predicado no período, porque o sujeito está oculto. Mas aí eu posso descobri-lo pela descendência do verbo. Às vezes eu terei só o predicado na oração, porque o sujeito é indeterminado. Mas aí eu sei que alguém praticou aquela ação, só que eu não posso identificar ali dentro dos limites da oração, nem pelo verbo, eu não posso identificar quem foi, então é indeterminado. Mas às vezes também eu terei só o predicado no período, e também não poderei identificar sujeito, porque esse predicado que eu vou ter aí não se aplica a nenhum ser, não se aplica a nenhum ser. Então, é a hora que você tem oração sem sujeito, certo? Então, vejamos. Nesses exemplos aqui, já dá para você ir observando que não podemos aplicar. Quer ver? Há muitos anos que não o vejo. Tudo bem que aqui tem o verbo ver, mas não é este verbo aqui que nos interessa. É este aqui, ó, o verbo haver. Há muitos anos já tem uma oração. Eu não vejo a outra oração. Tudo bem, aqui eu tenho sujeito eu para o verbo ver. Quem vê aqui? Eu não vejo, certo?
ótimo, eu tenho um sujeito simples. Mas nesta oração aqui, há muitos anos, aí você fala assim, Luiz, mas há muitos anos não tem sentido. Eu já disse lá atrás que para ser oração basta ter verbo. Então, se aqui eu tenho o verbo haver, ele formou uma oração. E o verbo ver formou a outra. As duas juntas fazem sentido dentro do período. Mas, se eu tenho duas orações, então a primeira é essa aqui, com o verbo haver, há muitos anos. Ela sozinha não faz sentido, mas é uma oração e que eu não posso direcionar nenhum ser. Eu não posso falar que fulano há muitos anos. Eu não posso falar que eu há muitos anos. Não tem como. Você tem o verbo aqui haver neste sentido que nós temos aqui, ó, ou de existir ou de tempo decorrido, certo? Então, há muitos anos. Aqui é tempo decorrido. Eu estou me referindo a um tempo que passou. Então, se é tempo passado, tempo decorrido, o verbo haver não terá sujeito. Não existe sujeito aqui. Então, esta aqui é uma oração sem sujeito, certo? Porque o verbo haver está indicando tempo. Aqui, olha o verbo haver de novo. Há muitas crianças aqui. Aqui está o verbo desta oração, período simples, só tem um verbo aqui. Então, mas eu poderia falar que existem muitas crianças aqui. Veja que o verbo haver está no singular. O verbo existir concorda com o termo que está na oração. O termo está no plural, o verbo existir vai para o plural também. Mas o verbo haver, não. Eu coloquei o verbo existir ali só para que você saiba que se o verbo haver estiver numa oração onde você possa aplicar o verbo existir, então você tem que saber que o verbo haver ali não pode ter plural. É um verbo impessoal. Então, olha, ocorre com verbos impessoais. Verbos que não podem ter plural, porque eles não podem ser aplicados a nenhum ser. Você não pode falar, quem é que há muitas crianças aqui? Tá vendo? Não faz sentido. Quem é que há muitas crianças aqui? Não existe isso. Há muitas crianças, é um fato e pronto. Ninguém está sendo sujeito desse verbo, porque ele é impessoal, então só se usa no singular. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Eu posso formar orações sem sujeito também com o verbo fazer, verbo ser, verbo estar, quando também estão fazendo referência a um tempo passado ou fenômeno da natureza também, né? Por exemplo, nevar, ventar, gear e etc. Por exemplo, faz 10 anos que ela mudou. Tudo bem que aqui tem duas orações. Faz 10 anos é uma, ela mudou é outra. Então, ela, quem mudou foi ela, tudo bem, mudar tem o sujeito simples ela, mas não é o verbo mudar que nos interessa aqui. Estamos estudando o verbo fazer. Então, faz 10 anos é uma oração, porque tem o verbo aqui, mas você não pode falar que eu estou me referindo a alguém que esteja fazendo 10 anos. Não é isso. Eu não estou falando que meu sobrinho faz 10 anos hoje. Aí é outra história, é outro contexto. Quando eu falo faz 10 anos, não é que alguém esteja completando o aniversário. É que alguém está fazendo aniversário. Não é isso. Eu estou me referindo a um tempo transcorrido. Então, faz 10 anos é uma oração sem sujeito, porque o verbo fazer está fazendo referência a tempo passado. Do mesmo jeito que o verbo ser ou o verbo estar também pode fazer referência a tempo, a temperatura. Por exemplo, se você falar assim, ó, é tarde, é tarde, é uma oração. Tem o verbo ser aqui, ó, mas está fazendo referência a tempo. Então, é tarde é uma oração sem sujeito, porque ninguém é tarde. Você não pode falar quem aqui é tarde, é o João que é tarde. Não tem sentido, não tem coerência isso aí, certo? Então, oração sem sujeito com o verbo ser aqui. Com o verbo estar, mesma coisa, de ver? Se eu falar está muito frio,
Então, utilizei o verbo estar, mas para indicar temperatura, como está o tempo, né? Está muito frio, como está o clima. Então, o verbo estar formou uma oração sem sujeito, porque este é um fato que não pode ser aplicado a nenhuma pessoa, nem eu, nem tu, nem ele, nem nós, nem vós, nem eles. Então, se não pode aplicar a nenhuma pessoa, estes verbos estão sendo aqui impessoais. E verbo impessoal sempre vai formar oração sem sujeito. Nevou. Nevou ontem. Você não pode falar quem é que nevou ontem. Nevou ontem, pronto, é um fato natural, um fenômeno natural. Então, o verbo nevar aqui veio formar oração sem sujeito, porque é um fato que não pode ser aplicado a nenhum ser, certinho? Então, vamos à primeira questão. Considerando as relações sintáticas em apenas uma das opções abaixo, o termo em destaque não corresponde ao sujeito da oração. Então, eu tenho termos destacados nas orações e vou marcar aquela em que o termo destacado não é o sujeito da oração. Então, o que você tem aqui? Uma questão muito simples. Você sabe como descobre sujeito? Primeira coisa é o verbo. Ah, tá. Aqui está o verbo. Há uma grande diferença entre o simples e o simplório. Quem é que há uma grande... Aí, tá vendo? Não tem jeito. Então, espera aí. Esse verbo aqui, verbo haver, está no sentido de existir. Ó. Existe uma grande diferença. Quando você faz isto, você tem que fazer, você está diante de uma oração sem sujeito. Então, quer dizer que esta expressão grifada, esse termo grifado, não é o sujeito da oração, porque eu estou diante de uma oração sem sujeito, porque eu tenho um verbo impessoal. No caso, o verbo haver, no sentido de existir. Aqui, uma grande diferença entre o simples e o simplório é apenas o objeto do verbo haver, certo? Então, já achei a resposta. Porque aqui, ó, um dos exemplos mais fortes vem da área do self-service. Aqui o verbo é o verbo vir. Aí eu pergunto, o que é que vem? O que é que vem da área self-service? Um dos exemplos mais fortes. Então, exemplo é o núcleo, eu tenho aqui um sujeito simples. Delirar não é filosofar. Então, aí você pode, uma frase como essa pode trazer confusão para você. Você pensa assim, mas aqui tem verbo. Aqui também tem verbo. Como é que eu faço? Então, você tem que entender que o infinitivo, como ele veio aqui, ele corresponde, por exemplo, a um substantivo. Ó. O delírio, né? O delírio não é filosofar. Então, em vez de falar o delírio não é filosofar, eu falo delirar não é filosofar. Então, este verbo aqui é que forma o predicado. E eu pergunto, o que não é filosofar? Delirar. Delirar não é filosofar. Então, delirar é o sujeito simples. Mas um verbo pode ser sujeito? É claro. Uma oração pode ser sujeito de outra, certo? Então, um verbo pode ser sujeito sim, porque ele está no infinitivo, ele tem valor de substantivo, o delírio, certo? Então, beleza, aqui foi sujeito, aqui também foi sujeito. Opinião balizada é diferente da axiologia, o verbo ser. O que é diferente aqui que nós estamos falando? Nós estamos falando que o que é diferente aqui é a opinião balizada, certinho, mais um sujeito simples. Eu sou professor de filosofia. Eu, quem é que, o verbo ser, quem é que é professor de filosofia aqui nessa oração? Eu. Então, sujeito simples. Então, tudo que está grifado é sujeito, menos na letra A, e de cara a gente já saberia, devido à característica do verbo haver, no sentido de existir. A respeito à intimidade e às diferenças. Já estamos com uma frase, com uma oração compatível com a anterior, para que você grave a regra. A respeito é a mesma coisa de existe respeito. Então, o haver tem sentido de existir, então começa toda aquela ladainha. Então, ele é impessoal, ele só se usa no singular, ele forma oração sem sujeito. Então, não tem sem sujeito aqui, mas tem
inexistente, que é a mesma coisa, ok? Faz com que você encare os problemas do tamanho que eles são. Alguma coisa faz, né? Então, nós temos os termos numerados para saber qual deles exerce função de sujeito. Bom, aqui você sabe que é o verbo fazer. Nós acabamos de ver o verbo sendo sujeito da oração, mas ele estava no infinitivo. Esse aqui nem está no infinitivo para você pensar que ele poderia ser o sujeito. Então, alguma coisa faz. Ele não é o sujeito. Com que você encare, aqui que está o verbo. Quem é que vai encarar? Quem encara? Você encara. Então, você encara o quê? Os problemas, beleza? Do tamanho que eles são. Então, o que que você vê? Você vê que o verbo aqui é encarar, não, é fazer, é encarar e é ser. Mas, então, não tem quem é que faz. Então, faz aqui não é sujeito. Né? O faz, não estou falando né, do faz. Então, isso aqui não está sendo o que você diz do faz. Então, isso aqui, o faz não é o sujeito. Então, não está fora. Depois, que você encare. Então, tem o verbo encarar. Quem vai encarar? Você. Quem é que encara? Você. Perguntou antes do verbo, teve você como resposta. Então, você é o sujeito. Então, realmente, número 2 é a letra B, número 2 é a nossa resposta. Os problemas são apenas o objeto do verbo, certo? E aqui, de novo, é outro verbo, viu? Aqui, tamanho, está fazendo referência a problemas. Então, nada de sujeito a não ser a letra B. Veja bem o verbo encarar e que ele pratica a ação do verbo. Quanto à classificação, marque a alternativa onde temos um sujeito indeterminado. Então, você já sabe. Como é que eu tenho sujeito indeterminado? Ou o verbo estará na terceira pessoa do plural, sem nada antes ou depois que possa ter executado aquela ação, certo? Ou então o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, mais o se, e que seja verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Lógico que você não sabe todos ainda, mas devagar nós vamos chegando lá. Então, vamos lá. Não havia erros no documento. Então, eu estou procurando sujeito indeterminado. Aqui você logo fala assim, opa, letra A, ó, não havia erros, não existiam erros. Então, não tem sujeito para este verbo. Isso, não tem sujeito. E eu estou procurando um que tem sujeito, só porque eu não posso determinar. É diferente. Então, isso aqui é apenas uma oração sem sujeito. Olha o verbo impessoal aí. Já houve muitas guerras. Então, é o mesmo verbo da anterior. É o verbo haver, certo? Então, aqui ó, já existiram muitas guerras. De novo, eu tenho o verbo haver no sentido de existir, então ele é impessoal. Verbo impessoal forma oração sem sujeito. Nesta época, faz muito frio aqui. O verbo é fazer. Faz muito frio. Quem é que está fazendo muito frio aqui? Alguém pode fazer isso? Não, isso é um fenômeno da natureza. Estou indicando com esse verbo é temperatura. Isso é a natureza que faz. Nenhum ser, nenhuma pessoa pode. Então, de novo, eu tenho um verbo impessoal, como eu tive aqui, verbo impessoal, certo? E verbo impessoal faz oração sem sujeito. Então, sobrou para a letra D. Por quê? Primeiro, você tem o verbo ser, né, o verbo ser. Segundo, você tem o se. Ser feliz. Então, esse verbo ser é verbo de ligação, porque ele está seguido de uma característica, ser feliz. Então, o verbo ser, seguido de uma característica, é verbo de ligação. E verbo de ligação mais o se é verbo de ligação mais o se é uma estrutura de sujeito indeterminado. Então, letra D. Alguém é feliz, ou alguém não é feliz aqui, né, sem um grande amor, mas não fala quem é essa pessoa. Ou não. A coisa que me espera não poderei mostrar a ninguém.
há de ser invisível para todo mundo, menos para mim, que de tanto procurar fiquei com merecimento de achar e direito de esconder. Direito de esconder. Quem é o sujeito da oração em destaque? A oração em destaque, aqui, primeira coisa que eu observo, o verbo há de ser invisível, ou seja, tem que ser invisível. Aqui você já olha para o verbo e pensa assim: ah, verbo haver. Verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito. Então, ou de tempo passado. Mas quando você olha aqui, ó, há de ser invisível. Alguma coisa há de ser invisível para todo mundo. Então, dentro do contexto aqui, ó, a coisa que me espera não poderei mostrar a ninguém. Há de ser invisível. O que há de ser invisível? Só pode ser essa coisa que me espera. Ela tem que ser invisível. Então, veja bem, você tem o verbo haver, como já apareceu nas orações anteriores, nas questões anteriores. Mas aqui não está fazendo referência a tempo passado e nem pode ser substituído por existir. Não tem como você falar existe de ser invisível. Não tem como você colocar o existir aqui. Então, se não é sentido de existir nem de tempo passado, ele é pessoal, ele tem sujeito, alguma coisa há de ser invisível e é especificamente a coisa dentro do contexto aqui, certo? Então, cuidado com o verbo haver. O verbo haver é impessoal no sentido de existir ou de ter passado. Ali ele é o verbo pessoal, por exemplo, olha, eu hei, é o verbo haver, eu hei de vencer, eu hei de vencer, tu has de vencer, ele há de vencer, tá vendo? Nós havemos de vencer, então ele pode, eles hão, viu? Mesmo que você ache estranho, mas está certo, eles hão de vencer. É a mesma coisa. No dia a dia a gente não fala o verbo haver, fala o verbo ter. Eu tenho de vencer, eles têm de vencer. Então, é a mesma coisa, eles hão de vencer. O verbo haver é o considerado mais formal do que o verbo ter, mas nós usamos sempre o verbo ter. Mas aqui você viu que o verbo haver pode ter sujeito sim, desde que ele não esteja naqueles dois sentidos. Se for no sentido de existir ou de tempo passado, aí o verbo haver vai ser impessoal, não tem plural e não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, ok? Aqui não é o caso. Alternativa em que o sujeito da oração, cujo verbo está destacado, foi corretamente analisado. Então, aqui, o primeiro verbo destacado é houvesse. O que mais houvesse para parar a água que caía, disse que o sujeito desse houvesse é um sujeito simples. Olha, o que mais houvesse é no sentido de alguma coisa que existia. O que mais existia para parar a água que caía? Bom, alguma coisa mais existia? Ou será que é? Olha, se é alguma coisa que existia, alguma coisa que tinha, o que mais tinha para parar a água? Aí ele vai ter um sujeito, aí o sujeito vai ser simples mesmo. Só que se você tiver com o sentido de haver, no sentido de existir, aí não tem sujeito, certo? Aí então não está correto. Então, vamos ver, o que mais houvesse para parar a água, então é o que mais existisse. É algo que existia para parar a água. Então, você tem aqui, é uma oração sem sujeito. Não está correto. Quando chovia, no meu tempo de menino, o verbo é chover. Chover está indicando um fenômeno da natureza, certo? Se é fenômeno da natureza, eu não posso perguntar quem é que chovia no meu tempo de menino. Ninguém faz essa ação. É fenômeno da natureza. Então, o verbo aqui é impessoal. E impessoal forma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, aqui eu tenho uma classificação correta. Com o verbo chover no sentido de fenômeno da natureza, eu tenho oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Os mais velhos ficavam aborrecidos, sujeito composto. Bom, o verbo é ficar. Quem ficava? Os mais velhos. Mas o núcleo é apenas um, só velhos. Então, o sujeito é simples e não composto. Seguia-se um corre-corre dos diabos. O que se seguia? Um corre-corre dos diabos. Ele não é indeterminado, ele está na oração.
ok? Então, letra B é a única que está corretamente analisada. E por hoje é só. Não desista só porque está difícil. As melhores coisas levam tempo, viu? Outras, o tempo leva. E muito obrigada pela atenção. Até a próxima.